Vamos lá, pessoal, mudei de novo. Agora presta atenção aqui, porque agora estou fazendo propaganda da nossa escola bíblica. Olha aqui, ó. Essa aqui é a camiseta que nossos alunos, nossos professores usam aqui. Escola Bíblica, o caminho para o crescimento. A gente usa aqui na PIB de Piracicaba. O terceiro assunto que eu quero que você discuta aí na sua reunião ou na sua análise que você está fazendo, às vezes pessoal, até pode ser que você está assistindo esse vídeo sozinho ou com outras pessoas, é a questão da construção do aprendizado, é assim chamado pelos pedagogos aí, né? Como é que você faz para que haja essa troca, né, e para que haja ensino e aprendizagem? Lógico que eu não vou falar sobre muita coisa aqui em 3, 4 minutos, mas é preciso destacar algumas coisas. Ensinar é comunicar. E comunicar não é simplesmente falar uma porção de coisas. Pode ser que eu estou falando uma porção de coisas aqui para você, nesses vídeos que você assistiu, e não estou comunicando nada. Por exemplo, pode ser que o que eu estou fazendo não faz nenhum sentido para você. Pode ser que o que eu estou falando para você não é exatamente aquilo que você queira ouvir ou que esperava ouvir. Então, você não ensina se você não comunica. E comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Então, o que a gente pode fazer? Você não tem como controlar o que a pessoa vai entender ou o que ela vai deixar de entender. Mas você tem como se preparar o melhor possível para que o processo que você vai usar seja um processo que tenha, por exemplo, começo, meio e fim, que tenha coesão, que tenha coerência, que o conteúdo seja alguma coisa que a pessoa consiga saber de onde você saiu e onde você vai chegar. Como é que você faz isso? Se você já participou daquele curso que a gente tem no alvo chamado Métodos de Ensino, a gente trabalha bastante essa questão. Obviamente que aqui eu não vou falar sobre todas as técnicas e os métodos a respeito disso, mas eu queria lembrar alguns pontos que são muito necessários. Primeiro, quando você chega na aula, você já sabe onde você quer chegar? Eu sei que o Espírito Santo vai nos conduzir, ele vai às vezes nos surpreender, às vezes você prepara a aula de uma forma e acaba acontecendo de outra, mas você tem que sair de lá com alguma coisa que ficou comunicada. E você tem que chegar lá com alguma coisa planejada do que é que você vai fazer. Você vai fazer esse planejamento, você vai fazer esse preparo na direção do Espírito Santo. Você não vai fazer isso sozinho porque você é bom. Você vai contar com a ajuda do Espírito Santo. Mas depois que você estudou, depois que você se preparou, depois que você leu os textos, que você pesquisou, que você leu a apostila, aí tem uma frase que eu costumo usar que é o seguinte: a lição que você vai ministrar, o ensino que vai ser passado, é o Espírito Santo que te dá. Mas a aula, quem prepara é você. Depois que você estudou, que você se preparou, que muitos pensamentos vieram ao seu coração, alguns foram motivados por alguma frase que você leu na apostila ou de alguma outra pesquisa que você fez, você já sabe o que é a mensagem que você quer transmitir para aqueles alunos? Agora você tem que organizar isso. Então lembra da história do plano de aula. É fundamental que você tenha um plano de aula. Que ilustrações você vai usar? Que perguntas você vai usar para tornar a aula interativa? Que recursos você vai precisar? Você vai usar um PowerPoint? Você vai usar um filme? Você vai usar uma música? Você vai usar um recorte de jornal? Você não vai usar nada, vai usar só a argumentação mesmo? Tudo isso tem que estar preparado e tem que estar escrito. O professor, depois de um tempo, ele começa a confiar demais na sua experiência. Ele não prepara mais a aula. Ele dá uma estudada, dá uma olhada e não faz nem sequer um esboço. O que vai acontecer nesses casos? Ele vai começar a falar e daqui a pouco ele lembra de uma coisa, ele para e vira para lá e fala dessa coisa. Daqui a pouco ele lembra de outra coisa, volta e aí ele, quando termina a aula, o professor não sabia para onde estava indo, então o aluno não foi com ele. Simplesmente isso. Isso torna a aula desinteressante e afeta demais a possibilidade de aprendizado. Então, a pergunta que eu quero deixar para você discutir agora é essa. De certa maneira, a gente já falou um pouquinho disso no primeiro vídeo. Mas eu queria que especificamente vocês discutissem isso agora. Qual que é o seu processo de preparação de uma aula? Não somente assim, quanto tempo você leva, em quantos dias você prepara, mas em que momento você senta e fala assim, bom, agora chega, não vou pesquisar mais nada, não vou ler mais nada, a minha aula vai ser assim, a introdução vai ser assim, eu vou destacar esses pontos nesses minutos e vou terminar assim, e vou fazer essa pergunta. Em que momento você faz isso? Você já fez um plano de aula junto com os outros? Talvez seria um bom exercício fazer. Por que vocês não montam uma aula juntos? Para ver como é que é o processo de cada um. De repente, você aprende com o outro uma forma diferente de fazer, ou você pode também compartilhar com os outros alguma forma
que você usa para compor o seu plano de aula. Lembre-se, o aprendizado é comunicação, e a comunicação precisa ter começo, meio e fim, e para ter começo, meio e fim, você precisa de planejar, de preparar a sua aula. Não só o conteúdo, mas a forma e o momento como você vai transmitir aquele conteúdo.